Olha, eu gostei da palavra do pastor Humberto domingo passado e eu quero repeti-la. Se você tem um celular na sua mão, se você não é um oficial que está em trabalho por alguma razão, se você não é, coloque no modo avião, para que você possa apenas anotar as mensagens. Se não, é possível, tem acontecido, que na hora da pregação o diabo manda uma mensagem para você, usando qualquer um, e você se sentirá tentado a responder. Agora é hora de ouvirmos a palavra. Segundo, eu quero fazer um pronunciamento. Devido ao que os irmãos, ou muitos dos irmãos, viram e repercutiu nas mídias sociais, quero lhes dizer um princípio desta igreja há mais de 33 anos. A primeira igreja batista do Recreio dos Bandeirantes é apartidária. A igreja não tem partido, ou não se envolve com partido político. O nosso trabalho é de cidadania. Assim como o pastor, cada irmão deve ter o seu candidato debaixo de oração, da sua consciência e da sua coerência. Mas nós não usamos nesta igreja cabresto. O nosso trabalho é pregar a palavra. Outra informação é que a minha amada Convenção Batista Brasileira e Convenção Batista da cidade do Rio de Janeiro, a não ser por documento, o que não aconteceu, concede que qualquer um de nós, pastores, fale em seu nome, muito menos os evangélicos, que é uma proporção ainda maior. Ninguém tem autoridade para falar no nome desta igreja, das igrejas batistas ou dos evangélicos. Cada um fale por si, e cada um tem o direito de votar em quem quiser. Eu sou pastor de ovelhas, assim como os pastores desta igreja. Não importa qual é, para nós, a sua opção política. Nós vamos cuidar de você e da sua família. Por isso que nós, durante 33 anos, não tomamos posições. Vocês não vão saber nunca qual é o meu candidato ou candidata, isso não interessa, isso é de cada um, é da cidadania de cada um. A única coisa que fazemos, e vamos repetir, se algum membro da igreja, como já aconteceu, como tivemos aqui candidatos ao Senado, a deputado federal, deputado estadual, vereança, num domingo ou dois antes da eleição, nós oramos por ele e pela família. Não faremos campanha do seu partido ou para que a igreja vote nele. Não. Por ser membro da igreja, temos o dever bíblico de intercessão por ele e por qualquer autoridade constituída. Espero ter sido claro. Que Deus nos abençoe. Mateus, capítulo 17. Versículo 14. Isso aqui me empolga, Bíblia. Fico empolgado. Te empolga não? Palavra de Deus? E a mim me empolga. Fico tão assim, irmãos, que eu até furo o copo, que botam super bonder nesses copos, vocês já perceberam? São invioláveis, aí não dá tempo de eu achar o buraquinho aqui do negócio. Agora achei. A Bíblia diz assim, Guilherme, dá uma ajudinha lá no Recrença, você entendeu, né? O texto de Mateus 17, 14, quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos, eu estou lendo 24, desculpa, é 14. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus:
Geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus respondeu, repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Veja esta frase. Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Reunindo-se eles na Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem será entregue na mão ou nas mãos dos homens. O texto é um texto de vergonha. Os discípulos passam vergonha na frente da multidão. Fracassam no momento importante em que um pai chega trazendo um garoto. Esse garoto tinha 2 problemas, eles não viram. Qual eram os problemas desse garoto? Essa história está em 3 evangelhos. É muito importante a comparação dos evangelhos nas histórias. Ela está aqui em Mateus, ela está em Marcos e Lucas. Aliás, preste atenção, numa cronologia similar. O pai chega para Jesus e diz assim: seus discípulos não conseguem expulsar. Seus discípulos não conseguiram curar o meu filho. Os 2 problemas do garoto era exatamente um problema de possessão e um problema de enfermidade. Ao longo da história, nós vamos ter um congresso de saúde emocional esta semana, momento muito propício, no mês de prevenção ao suicídio. Convide, não perca, quinta, sexta e sábado. A relação entre as questões espirituais e as doenças psicológicas é muito grande. Não sabemos como delimitar. Aliás, o estudo da psiquiatria é um estudo recente. Até o século XIX, todo problema mental era tido como possessão demoníaca, porque a ciência não tinha ainda ferramentas. E o que conhecemos hoje cientificamente do cérebro humano é muito pouco. Só conhecemos alguns neurotransmissores, por exemplo. Sabemos que há mais de 100. A ciência ainda não dá conta. O que percebemos é uma estreita relação entre problemas emocionais e demônios. Isso é um mistério, tem que ser estudado. O Evangelho de Mateus, quando trata desse texto, fala que o garoto era lunático. A expressão grega lunático é a mesma tradução, por exemplo, para uma doença como nós conhecemos hoje, a epilepsia. Convulsionamento. Ora, o menino tinha um problema de convulsionamento, tinha um problema espiritual, não era um só. Os discípulos se aproximam dele, tentam expulsá-lo e passam vergonha. Me impressiona a fé do pai. Por quê? Imagina comigo. Um pai traz um filho aqui, na esperança que os discípulos de Jesus, nós oremos com poder espiritual e tragamos cura. Era a última instância. Ele já devia ter passado por médicos, àquela época, e quando você traz uma demanda e ela não é atendida, você pode esmorecer, se decepcionar com Deus,
e você vai embora. Esse pai não foi. Diante do fracasso dos 12, diante do fracasso, ele continuou crendo, e quando Jesus se aproxima, ele declara: Senhor, o Senhor pode curar o meu filho? Teus discípulos não puderam. Fica aqui já nessa introdução uma lição fantástica. Não há pessoa nessa terra, não há discípulo, não há pastor, ninguém me afasta do meu serviço, da minha obediência e da minha submissão a Jesus Cristo. Os homens podem me decepcionar, até líderes, mas o Senhor jamais me decepciona. A Ele honra, glória e louvor para sempre. Sempre se submeta ao Senhor. Nunca tenha medo, mesmo se um pastor, se alguém, se um humano decepcionar você. Este homem, este pai, tem que ser pregado, porque esse pai teve coragem, esse pai persistiu, esse pai insistiu, mesmo diante do fracasso dos discípulos. Ao ouvir o pai, Jesus faz uma exclamação importante: geração incrédula. Olha isso, olha a veemência. Ele está incluindo aqui os seus discípulos, o seu colegiado de discípulos. Geração incrédula e perversa, até quando eu estarei com vocês? Até quando eu terei que suportá-los? Versículo 17. Ao mesmo tempo que nós vemos a indignação de Jesus, nós vemos a paciência de Jesus. Pacientemente ele atende aquele homem, pacientemente ele atende aquele pai, pacientemente ele espera, apesar da sua inquietação com o seu colegiado. Tragam-me o menino, disse Jesus. O texto declara: ele repreende o demônio, que sai do menino e o menino fica curado. Vejam a correlação clara textual entre doenças psicológicas e questões demoníacas. Estudem um pouco sobre doenças psicossomáticas. A palavra soma no grego é corpo. As doenças psicossomáticas, que muitas vezes nascem na espiritualidade defasada, afetam o psiquismo e atingem o corpo. O menino agora está liberto. O problema Jesus resolveu, mas o que eu quero analisar com a gente, com a igreja, são 3 causas do porquê fracassaram. Agora você pode anotar nas notas do telefone. 3 razões para aquela decepção, para aquele vexame. Toda aquela multidão vendo aquele momento em que os discípulos não têm autoridade. Primeira causa, irmãos, que fica claro é que eles, pelo texto do verso 19, deslocaram o foco do que é mais importante. Atenção, igreja. O nosso foco tem que estar naquilo que é principal e mais importante. A pergunta que eles fazem a Jesus em particular, depois da decepção, é: por que não conseguimos expulsá-lo? Isso está no singular. Por que não conseguimos expulsá-lo? Eles podiam ter falado o seguinte: por que não conseguimos curar o menino? O foco era o menino. Por que não conseguimos libertar o menino? Não, o foco deles estava no demônio. A psicologia alemã da Gestalt fala da relação fundo e figura. Os psicólogos vão se lembrar disso. A figura é o que é mais importante, o fundo dá contraste. Eu posso exemplificar com este lindo painel aqui atrás,
que em alguns momentos se torna figura. Todo o resto, todo o cenário preto atrás dele é apenas o fundo, que vai fazer um contraste com a figura. A figura dessa experiência é um menino que sofria, a família que sofria, o menino doente, o menino endemoniado, o menino lunático. Mas eles perguntam a Jesus: por que nós não expulsamos o demônio? Deslocaram o foco. Eu fico pensando por quê. Explicação que me vem à mente, possível. Eles estavam preocupados com a opinião pública, aquela multidão ao redor, todo mundo olhando. Seria momento de aparecer socialmente, o colegiado teria ganho uma enorme notoriedade, mas Deus não deixou, Deus não permitiu. Se isso estava no coração deles, a vaidade de aparecer perante as pessoas, Deus não permitiu. O fato é que eles deslocaram o foco do que é mais importante. Igreja, olhe para mim. O nosso foco são pessoas. O resto é fundo. Quando nós estamos falando de obras, quando nós estamos falando de ampliação, quando nós estamos falando de investimento, estamos falando de pessoas. O foco não está no lugar, o foco está nas pessoas. O evangelho é para pessoas. Cuidado, meu irmão, minha irmã, porque nós estamos numa geração absolutamente superficial. É a geração das mídias sociais. Não esqueça que nas mídias sociais só se mostra o que é bonito. Ninguém mostra o que é feio, e pelo contrário, a gente busca o melhor ângulo para ser mostrado. Não se iludam. Não comam todo o lixo que a internet traz a vocês. Sejam lúcidos em Cristo, maduros de mente. Por isso estamos estudando os pensamentos de Deus e vamos continuar com a 8ª mensagem hoje à noite. Nosso foco é gente necessitada, gente doente e possessa. Eu lhes dou autoridade para que expulsem os demônios, curem os doentes, preguem o evangelho. Toda vez que a igreja desfoca, toda vez que ela muda o foco principal, ela falha. Durante 13 séculos antes da reforma protestante, quando a igreja resolveu misturar-se ao Estado, ela fracassou. Porque cada um tem o seu papel diante dos homens. O papel da igreja é pregar o evangelho de Cristo. Cuidado com a massificação das mídias sociais. O evangelho nos dá um rosto. As mídias te dão uma máscara. O evangelho te dá um rosto. As mídias te dão uma máscara que você quer mostrar. O foco são pessoas. O evangelho é para que nós resgatemos as pessoas. Quando Jesus caminhava com a multidão, todo mundo apertando, ele olha para uma pessoa. Ele olha para cima de uma árvore, um homem corrupto. Ele ama Zaqueu e diz: hoje me convém pousar na tua casa, desce depressa. Ele deixou todo o outro resto e focou numa pessoa. Quando está em João capítulo 4, o texto começa assim: e ele sentiu de passar por Samaria. Era-lhe necessário. Ele faz um outro trajeto para passar por Samaria, porque o foco era uma mulher discriminada pela sua prostituição. O evangelho é para alcançar pessoas. O evangelho é para curar pessoas. A igreja está para tratar de pessoas, restaurar pessoas, ajudar pessoas. Sejam elas quem forem, nós temos que ter o nosso foco nas pessoas. Amém, igreja? Amém.
Eles colocaram o foco no demônio. Por isso que não se dá cartaz a demônio nem microfone. O cartaz aqui é de Cristo. O microfone é de Cristo. A glória é de Cristo. Segunda causa do fracasso dessa gente. Quando eu falo de colegiado, eu estou falando, podia falar de mim e de você. Fizeram um diagnóstico errado. No culto das 9 eu falei com os médicos que estavam aqui, tem outros nesse momento. Se você não chega ao diagnóstico correto, você não trata corretamente. Os discípulos apresentam um diagnóstico superficial de possessão. E a possessão simples, esse menino tem um demônio, porque eles dizem no plural, aliás, no singular, porque nós não conseguimos expulsá-lo. Mas o fato é que haviam 3 questões espirituais severas que escaparam à visão dos discípulos. A primeira questão que quero lhes mencionar é que não era um demônio, era uma espécie, era uma casta. Irmãos, o nome disso é discernimento espiritual e ter competência de visão. Eu tenho falado muito sobre nós lermos corretamente o ambiente. Eu disse aqui semana passada, se não me engano, que às vezes você está falando com uma pessoa, mas na verdade você não está falando com ela, está falando com quem a está oprimindo. Quando você vai fechar um contrato, quando você vai tratar de uma coisa séria da sua vida, tenha discernimento, ore antes. Não era simplesmente um demônio, era pior, era muito pior, era uma espécie, era uma casta. No caso do gadareno, uma legião. Se nós soubermos com quem estamos tratando, nós podemos agir corretamente. Um caso desse se trata corretamente com as armas espirituais que são corretas. Por isso que eles não deram conta. Não ia adiantar ficar expulsando, porque tinham outras necessidades aqui. Não perceberam? Irmão, minha irmã, às vezes você vai lutar contra uma casta, contra uma espécie, 1 ano de tormento na sua vida, na sua família, na sua realidade. Mas há uma outra questão que esse diagnóstico errado mostra, não era só a visão em relação aos demônios, mas a fé pequena, limitada, insuficiente. Aqui, como em outros textos, nós vemos, gente, a diferenciação bíblica sobre o tamanho de fé. A fé que vocês têm, disse Jesus, é pequena, é insuficiente. O que significa dizer, olhem para o pastor, que existe uma quantificação de fé na Bíblia. Realmente existem pessoas que têm mais fé do que outras. Não é que elas sejam melhores, mas elas desenvolvem ou desenvolveram uma fé mais aguda, mais apurada. Experiências com Deus, experiências da vida. E Jesus diz assim: a fé de vocês é pequena e eu lhes asseguro, olha que vergonha para nós, se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a menor das sementes, vocês são capazes de transportar um monte, dizer esse monte saia daqui e vá para lá. Pela geografia do texto, ele devia estar olhando para o Hermon. O Hermon é uma big montanha no norte de Israel, onde nasce o Jordão. Imagina,
ele dizendo para os seus discípulos: se vocês tiverem fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, vocês podem transportar esse monte. Mas é claro que isto não é uma linguagem literal, isto era um ditado judaico que Jesus está usando. O judeu, quando tinha que falar de transpor um obstáculo, de vencer problemas graves, ele usava esta figura de linguagem, a montanha. Está na hora de você remover a montanha de problemas, está na hora de você remover a montanha de obstáculos, está na hora de você remover a montanha de dificuldades. O que Jesus está fazendo é exatamente usar essa metáfora e dizer o seguinte: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês podem remover todas as dificuldades, porque para Deus nada é impossível, nada é impossível àquele que crê, nada é impossível àquele que pode ter esta fé e confiar. Louvado seja o nome do Senhor. Nada lhe será impossível. Mas se a nossa fé não tem essa dimensão adequada, se a nossa fé não tem esse desenvolvimento adequado, não chegamos lá. Vamos pedir a Deus que aumente a nossa fé. E saiba que quando a gente pede a Deus para aumentar a nossa fé, Ele permite mais provações para que apure a nossa fé. É um mistério de Deus. Mas a fé de vocês, disse Jesus, foi pequena. Gente, isso é tão metáfora que eu só me lembro uma vez que fui parar num hotel, não sei aonde, e tinha uma montanha na minha frente. Eu sabia que atrás da montanha tinha um mar. Como eu gosto de ver o mar, eu pensei no texto: eu vou orar aqui para ver se essa montanha sai. Nem se moveu, nem um pequeno terremoto. Mas é claro que isso é uma metáfora. E a gente não vê por aí as pessoas tendo como maior desejo da sua vida remover os morros da cidade. O que ele está dizendo é o seguinte: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão transportar, vão eliminar, vão retirar, vão vencer os maiores problemas da sua vida. Gente, que o Senhor fale ao nosso coração, de que para Ele nada é impossível. Nada é impossível. E eu estava lendo um teólogo que disse uma coisa que achei sensacional, pastores. Irmãos, olha o que ele disse: o homem de fé não saca da sua conta, o homem de fé saca da conta de Deus. Porque na minha conta é pobre, a minha fé é pequena, mas a conta do Senhor é abundância, é graça, é misericórdia, é muita coisa boa. Saque, o homem de fé saca da conta de Deus, não da sua própria conta, da sua limitação. Vá a Ele, clame a Ele, ore a Ele, interceda, e o Senhor vai ouvir você. Peça a Deus mais confiança, mais fé e mais certeza, porque a fé é firme fundamento daquilo que não vejo. Faltou a visão correta, que não era só um demônio. Faltou fé. E outra coisa que faltou para esse diagnóstico equivocado dos discípulos foi oração e jejum. E nós estamos aqui pedindo a Deus, tentando aprender a orar mais. Deixa eu dar uma explicação para você. Quando tem os 10 minutos de oração, eu pedi a recepção que segure as pessoas que estão chegando. Porque há pessoas que estão ajoelhadas. E fica difícil a circulação de pessoas nas cadeiras. Segundo, para que você também se lembre que pode chegar 10 minutos antes. Se lembre disso. Então foi a orientação do pastor, por uma razão forte. A gente precisa orar mais. Se você acha que está bom, fique assim.
Mas o nosso dever, o nosso trabalho é oração. Nós estamos criando uma cultura que após os nossos cultos de intercessão, não se preocupe, nós estamos apenas orando, e vamos continuar, porque se a oração está incomodando você, tem alguma coisa errada com a sua vida. Se uma igreja orar incomoda você, tem alguma coisa errada com a sua espiritualidade. Jesus disse a ele: está faltando oração e jejum. Eu estava numa livraria de uma igreja recentemente, e falei com o conhecedor que estava vendendo os livros, e disse assim: que livro você tem sobre jejum? Porque nós temos pouca coisa boa publicada em português sobre jejum. E há uma tese de que Jesus disse assim: jejuarão enquanto o noivo não estiver com vocês. Sacam uma frase e não veem um contexto, como por exemplo nesse texto. A interpretação de alguns é que, como nós temos agora Cristo pela presença do Espírito Santo, não precisamos jejuar. Isso não me convence biblicamente. Por isso que continuo jejuando. Hoje nós inventamos algumas coisas, né? Jejum do futebol, jejum da internet. Não, naquela época, na Bíblia só tem um jejum, é de comida. Claro que há pessoas que não podem fazer isso. Problemas de saúde não podem e não devem. Mas isso é uma questão particular sua com Deus. Já pregamos aqui algumas vezes sobre esta matéria. Quando Jesus fala com eles, faltou jejum e oração, faltou oração e faltou jejum. O jejum é um tempo de exclusividade, onde eu vou orar. Não adianta você dizer que está de jejum e vai jogar videogame, vai jogar futebol, vai fazer compra no mercado para falar com todo mundo. Não. Você pode até sair de casa em jejum, mas a sua cabeça está no trono, clamando ao Senhor pela causa que você está jejuando. Portanto, a mim não me convence essa interpretação de que a presença do Espírito Santo exclui a necessidade. Fiquem à vontade. Mas o que Cristo diz aqui: não expulsaram o demônio, não curaram o menino, porque lhes faltou oração e jejum. Meus irmãos, quantas vezes nós estamos com um diagnóstico errado sobre a nossa vida, sobre os problemas da nossa casa. Diagnóstico errado, cultura superficial. Peça a Deus uma visão larga, estendida, para que você trate o problema corretamente. Senhor, o que tem aqui? O que está por trás desta pessoa? O que está por trás desse contexto na vida do meu filho? O que está por trás dessa situação na minha empresa? O que está por trás? Que o Senhor desvende, revele, que o Senhor mostre espiritualmente toda a verdade, nua e crua aos seus olhos espirituais. Porque se nós não soubermos a verdade, nós não tratamos com a verdade, usamos metodologia errada. Gente, eu podia dizer aqui um monte de coisa na história da igreja que pode fazer uma igreja crescer. Metodologias das mais diversas. Mas Paulo já havia dito que um planta, outro rega, quem dá crescimento genuíno é Deus, não inchaço. Igreja não pode inchar. Igreja tem que crescer em Cristo, como uma árvore centrada, que ela vai frutificando nos seus ramos. É isso que nós estamos buscando, não inchaço, crescimento consistente, o crescimento natural da igreja, como dizia Schwartz. Falta fé, jejum e oração. Falta fé, jejum e oração. Mas a gente tem que ver o problema. Como dizem os nossos adolescentes, às vezes é casca grossa. Casca grossa é situação difícil. É um neologismo jovem. Aprende aí. Quando meu filho chega e diz: pai, casca grossa, eu já entendi.
O que os discípulos pegaram pela frente foi casca grossa. Era uma espécie de demônio. Só que eles não entenderam que a casca é grossa. Acharam que era casca fina, que era mole, que era igual descascar maçã, coisa mais fácil da vida. Mas era uma coisa mais grave, faltou a visão correta que a casca era grossa, faltou fé, faltou oração, faltou jejum. Qual é a consequência? Fracasso. Que o Senhor não deixe faltar isso a nós. Que na minha vida e na sua vida o Senhor aumente a nossa fé. Amém, igreja? Mas para dizer amém lá de dentro, hein? É para dizer amém lá de dentro. Que não falte fé na nossa vida, que o Senhor aumente a nossa fé. Que o Senhor aumente a nossa fé. Que o Senhor aumente a nossa fé. Eu fico pasmado com gente que diz: minha fé é muito grande. Dá vontade de dizer: transporta aí a montanha. Que fé grande nada, nós temos uma fé menor que a de um grão de mostarda. Foi Jesus que disse. Nós acreditamos domingo, segunda-feira a gente desconfia. Aí o cara vai lá fazer devocional segunda-feira, terça ele desconfia de novo, tem que voltar para devocional. É por isso que tem que voltar para devocional todo dia, que nós somos carnais. Aí terça lê devocional, quarta desconfia. É assim ou não é? Aí quarta lê devocional, quinta desconfia, volta para devocional. Nós temos que ficar presos no quarto da devocional. Fecha a porta do teu quarto, quem disse foi o mestre, e fala com teu pai, que em secreto te ouvirá e te recompensará. Nós precisamos da teologia do quarto todo dia. Porque hoje a gente ora, sai daqui igual Hulk. Agora tem um Hulk mulher, né? Que negócio esquisito. Tá bom. Eu não sei o que o filme quer dizer, tem que estudar. E quando saem essas novidades, a gente tem que analisar. O que estão querendo passar para a nossa geração? Tem uma ruca. A gente sai domingo daqui, todo mundo como ruca. Hulk. Cada um se adapte onde quiser. Segunda-feira, vira tudo gatinho inofensivo, que não sabe tomar leite no pires. Aqui o cara canta, pisa o demônio, sapateia, grita. Aí amanhã na frente do corrupto ele, eu vou ganhar mais 100? O diabo. Ai, tentação, o Senhor me perdoa. Sou fraco. Tem que voltar para o quarto. Faltou fé, jejum e oração. Repete comigo. Faltou o quê? Se nós não tivermos isso, nós fracassamos. Pastor Clóvis, nós fracassamos. Primeira causa do porquê fracassaram: foco. O foco estava onde? No demônio. O foco era quem? O menino. Pessoas. Segundo, fracassaram porque diagnosticaram errado. O problema estava no menino, que tinha uma espécie de demônio. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. É um estudo a ser feito. A hierarquia angelical na Bíblia é real, como a hierarquia angelical demoníaca. O que significa? Há demônios em hierarquias diferentes. A própria Bíblia diferencia nomes. Você não vai para a mesma batalha, ou para batalhas diferentes com as mesmas armas. Se você vai enfrentar um gatinho, um cachorro, você vai com um tipo de arma, mas você vai enfrentar a ruca ou o Hulk, você vai com outro. Quais são as nossas armas? Fé, jejum e oração. E aí me revisto de toda a armadura de Deus, e depois que eu me revesti da armadura de Deus, eu estou revestido de oração.
Terceira e última causa. Por que que esses caras passaram esse vexame? E olha, isso aqui é um exemplo para nós, hein? Não pensa que foi só eles, não. Terceira causa foi uma autossuficiência, uma presunção que estava lá no coração. E por que eles afirmam isso? Porque os 3 evangelhos que narram a história têm a mesma cronologia bíblica de acontecimentos. Se você olha para a sua Bíblia, é importante a Bíblia na hora da pregação, seja eletrônica ou impressa. O capítulo ou o texto anterior, a passagem, é o texto da transfiguração. Que momento glorioso. Quem estava lá? Pedro, Tiago e João. Pedrão, Joãozão e Tiagão. Imagina a condição humana dos 3 descendo o morro. Descendo o monte de transfiguração. Mateus não viu isso que a gente viu. A gente não é assim? Os outros não passaram a nossa experiência. Nós somos muito mais privilegiados. Somos discípulos melhores. Nós vimos Moisés e Elias. Quem viu? Só nós 3. Pedro foi tão audacioso que disse assim: vamos fazer 3 cabanas aqui. E aí deu um surtinho falso de humildade e disse assim: uma, Senhor, é para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Eu durmo na varanda. Eu, Pedro, Tiago e João desceram dali inflamados, porque olha o que vem depois. Olha para o capítulo 18 de Mateus. Qual era a discussão deles com Jesus? Quem era o maior? Quem era o maior? E Jesus lhes ensina: aquele que quiser ser maior, seja menor. O que havia, e uma das causas do fracasso, do vexame, foi presunção. A soberba precede a queda. Isso é Bíblia, gente. No íntimo, isso tem me assustado, hein? Nós vamos hoje para a 8ª mensagem dos pensamentos de Deus. Eu achava que iam ser 4, mas eu estou indo, até onde Deus mandar. Eu estou impressionado com um aspecto da vida cristã, e eu tenho aprendido muito. A gente aprende, né, todo dia. Você está vivo, você tem coisa para aprender. Não pensa que sabe tudo não, que a gente não sabe. Essa questão de Deus ir lá no coração, não se preocupar com a aparência do que você tenta aparentar, mas Ele vai lá no coração, Ele sabe tudo, sim ou não? E quantas vezes pareceu na Bíblia que o cara estava fazendo certo, o profeta, e Deus disse assim: não, o seu coração foi pesado diante de Deus, haviam coisas erradas lá dentro. Você não demonstra na sua família, para os seus amigos, mas estão lá dentro. O pastor não sabe, terapeuta não sabe, mas estão lá dentro. Essa questão do interior, de Deus tratar com o interior da pessoa. E no íntimo, e no âmago, isso tem me assustado. Porque muitas vezes nós olhamos um Deus que olha para a gente como se convencesse, como os homens se convencem, das nossas aparências. A gente é levado pelas aparências das pessoas, Deus não. Saul foi um dos homens mais bonitos, lindos fisicamente que a Bíblia descreve. Ninguém chegava ao porte de Saul, a beleza de Saul, e Deus disse a ele, e revelou ao profeta: o coração dele se afastou de mim. E Saul cometeu aquilo que estamos combatendo esse mês de setembro, suicidou-se. O primeiro rei de Israel, na sua perturbação emocional, vejam a relação, tão ligado às coisas de Deus e agora ligado às coisas do diabo, vaidoso, presunçoso, perseguidor. Deus lhe tirou a coroa.
Deus tirou a coroa antes de lhe tirar o trono. Colocou a coroa na cabeça de Davi e depois tirou o trono dele. E quando ele viu que ele colocou a coroa na cabeça de Davi, ele se desespera e tenta matar Davi. Porque Deus não estava olhando a aparência de Saul, Deus estava olhando o coração de Saul. Ah, como nós somos levados pelas aparências físicas. Quantos erros você cometeu na sua vida por ser levado por aparências físicas? Isso é carnal. Que Deus nos dê competência e olhos espirituais. Porque Deus olha para o coração e Deus viu a soberba deles. A soberba precede a queda. Eles caíram envergonhados, porque estavam preocupados em quem era o maior entre o colegiado dos 12. Autossuficiência. Enquanto o evangelho é a busca do esvaziamento de mim mesmo, para que o Espírito Santo cresça em mim. Importa, disse João Batista, que ele cresça e eu diminua. Não sou digno de amarrar as suas sandálias. Isso é visão de Deus. Evangélico, crente, discípulo, com crista grande, tem algo errado. Prepotência, pastores, e vida no altar não combinam. Ou o cara está achatado, humilhado, se humilhando, quebrantado, e Deus aparece, ou é a carne que aparece? E olha, quebrantamento e humilhação não é exterior, é no coração, porque eu posso ver uma pessoa chorando muito na minha frente, querendo me passar um ar de quebrantamento, não tem nada de quebrantamento no coração dela. Pode ter muita arrogância. A gente precisa, como diz a palavra, humildes de coração, não humildes pela aparência. Temos que ter consciência que somos frágeis, dependentes. Eu me lembro que usei uma ilustração sempre do jumentinho de Jerusalém. Eu imagino, pensa comigo agora, fantasia, se o jumento falasse. Aliás, tem até jumento que fala. Mas presta atenção. Jumento chegaria no lugar que dorme jumento. Não sei o nome do lugar que dorme jumento, Rogério. Você que é uma enciclopédia, vê para mim depois. O lugar que dorme jumento, o jumento chegou lá e disse: eu sou o melhor jumento aqui. Mas por quê? Porque eu levei Jesus. Olha, e vou dizer mais, hein? Enfeitaram a rua toda para eu passar. Ainda bateram palma e ficaram assim: Hosana, Hosana, Hosana. E agora daqui para frente meu nome é Rosana. Isso é brincadeira. Jumento vaidoso, jumento bobo. Tira Jesus de cima desse jumento. Quem ele é na história? Só jumento. E o pior, gente, só entre nós aqui, eu fui falar essa ilustração num congresso de pastores. Levantou um pastorzinho lá. Disse: pastor Wander, por acaso, o senhor chamou todos nós de jumento? Eu disse: dissestes bem. Tal que o Espírito falou teu coração, servo bom e fiel. Sem Jesus nós somos jumentos. Deu para entender? E quando Jesus monta em nós, ele aparece, nós continuamos sendo jumentos. Então todo mundo que está aqui não se ofenda, meu irmão, minha irmã. Gosto muito de fazer isso nas igrejas, né? Olha para o lado, chama o outro. Não vou fazer isso aqui. Não vou fazer isso. Você é o jumento de Jesus. Mas quem aparece não é o jumento. Deu para entender? Vai todo mundo sair daqui com a autoestima arrasada. Amanhã os consultórios terapêuticos estarão lotados. Como eu dou emprego para psicólogo aqui?
Amanhã, doutor, eu sou um jumento, minha autoestima, o pastor me arrasou. Não tem um jumento numa história que fala aí das crianças? Esqueci o nome do jumento. Tem uma história de jumento aí, que o jumento fala. Como é o nome dele? Olha aí, vocês conhecem o jumento. Para terminar, prestando atenção, Tuta? Tu também é jumento, irmão, igual a mim. Toda vez que nós temos autossuficiência, diagnosticamos errado, não olhamos da maneira correta, fracassamos. Esse fracasso não é episódico, ele pode ser diário. E deixa eu dizer uma coisa para você, não perca a sua fé em Deus, porque alguém pisou na bola, porque um pastor pisou na bola, isso é coisa de gente imatura. Eu ouvi um pastor, aliás foi um teólogo, eu não lembro o nome, depois a enciclopédia acha, que disse assim, uma pessoa madura não se escandaliza. Quem tem maturidade de fé, pode ver o que for, nunca vai se afastar de Jesus por causa dos outros. Quem se afasta de Jesus por causa de alguém, tem um problema de maturidade. Portanto, não se afaste de ninguém por causa de Jesus. Faz como esse pai, leva a ele o problema da tua casa, do teu filho, da tua vida. E a gente pede a Deus essas três coisas. Senhor, que eu veja corretamente, que eu tenha o diagnóstico correto. Se é um problema de fé, se eu estou orando pouco, se eu estou jejuando, falta de jejum, eu vou fazer. Vou fazer. Fizemos aqui uma vigília sexta-feira, né, Turinho? Tão abençoada pela nação. 3 horas orando pela nação, várias áreas. É isso que a gente tem que fazer. Orar pelas autoridades. O problema delas é com Deus. Faça o diagnóstico correto. A começar em você, qual é o meu problema? Busque a presença. Esse cântico que a gente cantou hoje, que tem sido cantado em várias partes do mundo, diz assim, eu só quero a tua presença. Isso é a base do Evangelho. Isso é a base da intimidade, eu só quero a tua presença. Porque se eu tiver com a presença de Deus, se eu tiver com comunhão, intimidade, o resto vem. A vontade de Deus vem, a revelação vem. Não é verdade, gente? A gente só precisa de quê? Da presença. E tira do coração, pede a Deus para tirar. Eu vou pedir do meu, você pede do seu. Cada um cuida de si. Toda presunção, toda autossuficiência. Quem somos nós? Sou apenas um jumento. Eu posso ser jumento com Jesus ou sem Jesus. A glória é dele. A glória é dele. Ah, Senhor, a glória é tua. Nós começamos aqui um movimento de oração, disse que não vai parar não. E não se preocupe, os pastores vêm aqui para frente. Isso é um trombone? É efeito? Porque eu não estou vendo trombone aqui, mas tem efeito no teclado. Os pastores vêm aqui com o pessoal de oração, com a recepção. E eu não vou, isso vai ser normal, a gente vai orar mais, já estamos orando mais. Você pode sair, você vai vir aqui, você não precisa dizer nem nome, não precisa dizer problema nenhum. E não precisa escolher, que eles são como nós, eles só vão interceder. É o exercício da igreja na intercessão uns pelos outros, Aí você chega aqui, eles vão se posicionar aqui, você quer? Você vem, você não quer, você não vem, não tem problema nenhum. Mas eu tenho certeza que quanto mais a gente tiver o coração quebrantado, a gente não tem vergonha, a gente vai e se coloca em pé de oração, até para quem não conhece a gente, e Deus vai fazer a sua obra. Vamos ficar de pé, igreja? Vamos ficar de pé? Eu quero que a igreja entre em oração. Você ouviu a palavra, então pode sair do seu lugar e pode vir. Se for fazendo fila, quem fosse acabando de receber oração, sai e vem outro, pode vir. A igreja tem que aprender intercessão, a gente está aprendendo. Isso vai ser automático, isso é bênção, é a igreja em oração. Você que ficou aí, você estende a mão para cá e ora pelas pessoas, ora pelos pastores e pessoas que estão aqui intercedendo, para que o Senhor as abençoe. Ministério de intercessão, recepção, pastores, esposas, podem vir aqui, ó, alguém com esse senhor aqui, o senhor está sozinho aqui, ó.
Pode vir aqui, Luciano. Isso. Olha aí, tem gente ali, só vocês olharem uma pessoa de amarelo sozinha, um pastor, vocês se movimentam. Deus abençoe, Deus abençoe. Pede para Deus tirar a presunção do teu coração. Nós todos precisamos de Jesus. Pede a Deus para que você tenha a visão correta. A visão correta. Às vezes, meu irmão, minha irmã, não é um demônio não, é uma espécie, é uma casta, que está atormentando você há tantos anos. Demônios territoriais. Clama a Deus. Olha para o teu coração e vê assim: talvez o meu problema seja a fé. Eu estou confiando pouco. Jesus, aumenta a minha fé, Jesus. Jesus, aumenta a minha fé. Quem sabe você vai fazer um propósito de jejum para oração. Pode fazer, é teu, é você e Deus. É você no quarto com o Senhor. Isso, igreja, orando mais, clamando. Você que está aí nas cadeiras, ore por eles, ore pelos intercessores, para que Deus lhes dê a palavra agora correta na boca deles. Pede a Deus para cair com toda presunção. Deus, cair com toda essa autossuficiência que você tem, achando que você não precisa. Todos nós precisamos. Ó Deus, se você estiver na presença de Deus, todas as outras coisas virão. Todas as outras coisas virão. Todas as outras coisas. Igreja, clama, 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 Senhor. Você que está em casa na internet, nós vamos providenciar intercessores por vocês. Vou pedir que agora a congregação ore por quem está na internet. Levante um clamor. Tem milhares de pessoas na internet agora cultuando. Outros vão acessar essa semana esse culto. Pai, que a tua presença invada essas casas pela televisão, pelo computador. Que a tua presença abençoe, fale com quem está na internet. Uma igreja orando ao Senhor, clamando. É disso que o diabo teme. Quando a igreja ora aos pés do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos cantar suavemente, para que não atrapalhemos os intercessores, mas vamos adorar com essa música linda que aprendemos, onde a gente diz assim: eu quero a tua presença. Não vou te pedir nada, Senhor, porque se vier a tua presença, tudo virá, tudo virá, tudo virá, tudo virá. Bem suave no coração. Só quero levantar a voz e te dizer que a tua graça me basta. Adore ao Rei. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. lá do início. Vamos lá.
Toda a igreja agora. Estou te esperando. É uma oração a Jesus. Faça essa oração. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens de fazer. Meu coração aberto já está. Fale com Deus. Te peço, cantando vem encher este lugar. Te entrego tudo que tenho e sou, e também quem não sou. Entrega tudo que você é. Eu só quero tua presença. Aleluia. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar minhas mãos pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui da presença do Senhor. Não é um lugar físico, é a presença dEle. Vamos lá. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais. Só as mulheres, só as mulheres. Me deixa morar em tua presença. Os homens, homens. Toda a igreja, você de casa, Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz. Senhor, nós não queremos pedir outra coisa a não ser a tua presença. Ó Deus, se tivermos a tua presença, tudo receberemos das tuas mãos. Aumenta a nossa fé, nos faz, ó Deus, entender que a presunção não nos leva a lugar algum. Obrigado pela tua palavra, que os nossos olhos espirituais estejam no foco, as pessoas, os aleijados de coração, os perturbados, possessos, doentes,
longe de Jesus. Que a igreja do Senhor não perca a nossa missão nessa terra de proclamar este evangelho. Nós te agradecemos este privilégio e abençoa-nos, Senhor, porque nós só queremos a tua presença. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça de Jesus Cristo seu Filho, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e por igual com todo Israel de Deus na terra espalhado, de agora e sempre. Amém. Eu só quero tua presença. Só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar em tua presença. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais. Me deixa morar em tua presença. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Um bom dia pra você, fica com Deus.